Bom dia. Poder RS recebe neste domingo o presidente da Farsul e do Conselho Deliberativo do Sebrae Rio Grande do Sul, Carlos Esperotto, para falar sobre empreendedorismo e, claro, a agropecuária do Rio Grande do Sul. Dr. Carlos Esperotto, bom dia. Bom dia. O que é poder para o senhor? Poder. Poder é muito curioso, né? E eu diria que o conceito de poder, ele oscila muito dentro da forma de quem exercita esta posição que vai ser analisada como poder. Um tem o poder de colocar as coisas que entende de uma forma tempestiva para que sejam exercitadas e praticadas. Isso é um tipo de poder. O outro poder que eu considero é aquele que conta com seus pares no fato de abrir amplo diálogo e buscar uma participação de todos e ter o poder como resultado e não como algo que esteja querendo imprimir, que tira de um grupo a solução que traduz poder. O senhor prefere o primeiro ou o segundo? Eu fico com o segundo. Com o segundo. Fico com o segundo. O senhor tenta conciliar mais. É. Não foi assim a vida toda, né? Não. A juventude leva a gente a muitos ímpetos e que, em determinados momentos, eu diria quase em todos, tendo em vista a permanência na função que eu tenho, foram consolidadas, não é, como atitudes adequadas. Momentos em que tinha que se adotar procedimentos que fossem mensurados pelos resultados, e acredito que os resultados foram favoráveis para aqueles momentos. Hoje, o diálogo faz parte, indiscutivelmente, de uma mudança de posição. A sociedade, inclusive, ocupou o seu espaço. Aqueles fatos que nós vimos desenvolvendo com ações específicas de setor, fomos deixando-os a que a sociedade fosse absorvendo, que a sociedade fosse julgando, que a sociedade viesse participando e fosse colocando um peso de descarte naquelas ações. Portanto, gradativamente as coisas vieram a trazer-nos momentos diferentes dentro desse quadro. Nessa questão, antes a gente falar de agricultura esse ano, porque as perspectivas são boas e talvez aí de todos os fatores da economia e agricultura seja o que vai ir melhor esse ano, vai continuar segurando aí a situação do país. Os dois momentos mais emblemáticos, pelo menos recentes que eu me lembro, o crescimento do MST em um determinado momento, onde tivemos muitas invasões no Rio Grande do Sul, eu já estava na presidência da Farsul, e o segundo, a polêmica dos transgênicos. Foram os dois momentos mais polêmicos dessa sua passagem até aqui pela Farsul? Eu traria num primeiro momento, foi quando chegamos à Farsul, a primeira coisa foi fazer a união do grupo. Uhum. E aí nos oportunizou nós termos a representatividade do poder de colocar certas coisas em xeque. Quando a nós, uma tentativa feita, nós devolvíamos a atitude e o fato passou a ser analisado. Por exemplo, o MST era o direito de ir e vir que tinha que ser garantido para um. Criou, então, a marcha do MST. Criou-se a contramarcha dos produtores, que também tinham o direito de ir e vir. No momento que nós colocamos essas coisas, chega um momento em que as trajetórias se encontrariam. E aí, logicamente, aí o poder, quem exercita o poder naquele momento de governo tinha que tomar atitudes. Uhum. E, graças a Deus, não ocorreu assim qualquer tipo de enfrentamento, mas as forças colocaram os seus vigores e as coisas foram colocadas. Paralelo a isso, vieram os exercícios das razões. E ao exercitarmos as razões, nós começamos, logicamente, também a administrar qual o tipo de adesão que estávamos tendo. E na medida que segmentos da sociedade começassem a ocupar espaço, nós íamos administrando estrategicamente. Claro. Quem não tiver estratégia em todo esse processo... Era ocupação de espaço mesmo. Exatamente. Vai aqui, o espaço vai ser ocupado. Claro. Então, deixe. Se mais outros segmentos vêm chegando, nós fomos abrindo e passamos a ter, agora, atualmente, atitudes que elas são mais mensuradas e dentro sempre regradas pelo direito, pelo cumprimento de lei. Nunca ocorreu um momento que houve transgressão e, muito pelo contrário, a federação instigando nunca se instigou. Nós acolhíamos a vontade do produtor e vínhamos trazendo nessa trajetória. A questão do transgênico, eu não gostaria de colocar uma mais importante e uma menos importante.
No momento em que chegou a biotecnologia ao mundo, existia um quadro doentio de restrição a esse tipo de tecnologia que nos tirava a competitividade. Nós estávamos com as nossas lavouras sem poder utilizar a tecnologia disponibilizada aos demais, não é? E as coisas, ante a esta realidade, nós tínhamos um procedimento de regulamentação de transgênicos no Superior Tribunal, em Brasília, que estava com vistas a um desembargador que já estava há 6 anos com esse processo para estudar. O camarada que não aprende em 6 anos o que vai julgar tem uma outra sinalização. E as coisas não deu tempo para que viéssemos a buscar previamente uma legalização. E aí o setor, o produtor, na ansiedade de buscar soluções, não é? Tomou conhecimento das práticas na Expo Chacra, na Argentina. Aí não tem quem contenha as coisas. Então, aí a fronteira... Como nós temos no Rio Grande do Sul uma política de convívio de fronteira, onde tem muitas coisas que não são enquadradas como contrabando, é comércio de fronteira. Sim. E aí tem as regulamentações de um lado, regulamentações de outro. Quando nós fomos ver, já existia tecnologia disseminada no setor com resultados espetaculares. E aí ninguém segura nesse processo. E as coisas foram acontecendo, inclusive foi o Rio Grande do Sul precursor nisso. Hoje nós devemos estar fechando 11 anos do início desses procedimentos. E passou-se a olhar sobre a ótica de proteger o produtor, não ir contra a lei que proibia. Então, convivemos esse momento também, inclusive uma audiência que ocorreu me chamaram para uma audiência em Passo Fundo, não é, onde eu teria que ir lá dar o meu depoimento quanto a... Me perguntaram o que eu achava que existia de percentual de transgênico já implantado. Eu digo, olha, pelo que comentam, é em torno de 60%. Naquele momento, ainda Maradona, que era o nome. Não, mas não é. Tu sentia na mão do produtor aquele que tinha transgênico na lavoura e o que não tinha. O que não tinha as riscas e os calos da Tramontina para capinar. E o outro que não tinha estava com a sua lavoura limpa, com produtividade. Então criou uma disparidade que é incontestável. Não tinha como. Até as esposas gostavam, a mão de um era de um jeito, a mão do outro era outro. O trabalho de uma sequência na lavoura trazia exaustão, o sujeito chegava de noite mortinho, o outro já chegava com mais vigor. Então as coisas passaram a ter uma representatividade muito diferente. Esta audiência, para encurtar a história, que era na Polícia Federal, compareceram 4.500 produtores lá para serem depoentes comigo, como presidente da Federação da Agricultura. Não precisa dizer que não saiu a audiência ali no local da Polícia Federal. Fomos para o parque, desandou um temporal lá onde os produtores estavam aguardando chuva, já veio mais a chuva para auxiliar. E aí, até hoje não saiu a audiência. Até hoje, mas o transgênico já está legalizado também. O transgênico está legalizado, tomou conta do Brasil, está tomando conta dos resultados que estamos tendo. Aí que eu queria dizer, aí aumentou a competitividade do Brasil lá fora. O Brasil hoje é um player mundial na agricultura. Incontestável. Felipe, só para agregar mais conteúdo ao que você está dizendo, a nossa produtividade por hectare de soja, a nossa produtividade por hectare de arroz é maior que a americana. Presidente, isso posto, você usa e analisa a tecnologia que nós estamos usando. Do início do Plano Real até aqui, o único crescimento mesmo que se tem em termos de Brasil, ganho de produtividade, a indústria ora ganha produtividade, o setor de serviços ora ganha produtividade, mas depois recua em função da política econômica, muito da taxa Selic, que vocês também sofrem com ela. Mas vocês conseguem ganhos de produtividade a todo momento. E as exportações brasileiras, o que segura hoje a balança comercial brasileira é a agricultura. O que vocês estão projetando para esse ano, que é um ano difícil, está se falando em crescer 0,3%, menos de 1% o país de novo, mais um ano difícil. A agricultura vai segurar mais um ano o Brasil? Eu acho que vamos começar pelo fim da tua pergunta. Não só mais um ano, muitos anos. Mas vamos aí pegar no que representa. Eu, quando comecei a trabalhar no setor, eu dizia que eu não era produtor primário, eu era produtor do produto primeiro.
Certo. Se o meu produto houvesse, existe o espaço para os demais segmentos continuarem. Se eu produzo um produto, e observe que nós é uma casa da moeda, nós não produzimos em detrimento de ninguém. É muito pelo contrário, nós criamos a riqueza. Nós criamos em 6 meses e temos a resposta. Certo. É uma característica do setor. E não tem dúvida que o produtor veio neste processo absorvendo e agregando tecnologia, senão não teríamos os resultados que há pouco comentamos. Certo. Isto posto, ele adquiriu um posicionamento de crescimento incontestável. E o importante é dizer que nós, em 1995, nós tínhamos um endividamento que era considerado irrecuperável, que não tinha as coisas. Nós tivemos, e eu participei com o presidente da Comissão de Crédito Rural da CNA, e inclusive eu, agregando o que você disse, eu como presidente do Sistema Farsul, sou presidente do SEBRAE, não é? E também sou vice-presidente de assuntos internacionais na CNA. Da Confederação Nacional da Na Agricultura. Confederação, que já fazem 4 anos que eu exerço essa função, e agora consolidado quando a CNA cedeu a sua presidente para assumir a posição no Ministério da Isso Agricultura. foi bom ou ruim? Deixa eu lhe fazer um corte. Isso foi bom ou ruim? Porque, afinal de contas, Eu agora tem considero alguém... sempre bom. Mas tem alguém do setor, tem uma responsabilidade O toda fato especial. é o seguinte, nós Cátia Abreu, já vamos falar. vínhamos com um processo onde a nossa área técnica vinha trabalhando planos agrícolas para sugerir a governo, para pegar essas coisas, onde a atual ministra foi a que conduziu esse processo e, portanto, ela consolidou como os pontos que tem. Esses pontos já são um programa de governo. Tá, mas agora, implementar ou não, isso é problema dela, que é ministra. Antes ela era presidente. Ela podia bater, ela podia exigir, podia querer. Só que agora ela entra num governo com restrições. Ela sabe disso. Mas o senhor é vice-presidente dela na CNA. Ela está licenciada, mas vocês vão bater em Cátia Abreu se ela não implementar Em primeiro essas lugar, medidas? não, porque é uma mulher. Em segundo lugar... Foi bem, foi bem. Em segundo na lugar... figura de quem está sentado na cadeira de ministro. Não, em segundo lugar, porque eu conheço o que ela pensa, e que sabe e conhece. Em terceiro lugar, se há alguma dificuldade, terá e teremos muitas dificuldades, inclusive não só dificuldades, como antagonismos. Certo. Tem posições antagônicas que já ocorreu. Eu considero um momento de infelicidade dela quando ela colocou que não tinha latifúndio no Brasil. Certo. Ela provocou, revolveu algo que já tinha consolidado a discussão de latifúndio e Para quem não produtivo. acompanha o setor, isso foi no discurso de posse. No dia de posse da posse Não, dela... ela gravou aquilo, ela gravou 10 dias antes. Ela dá uma Mas a entrevista. imprensa, vocês são muito habilidosos. Vocês guardaram, represaram Ela dá o uma assunto entrevista. e largaram pela Folha, pelo Estado de São Paulo. Pela Folha de São Paulo, a Mônica Bergamo. Era a Mônica Bergamo. Isso que é amiga, hein? Imagine se não fosse. E ela largou em cima, na antivéspera da exato. posse, e o outro, o Patrus, ela pegou aquilo, o Pato não tinha como, a colher do Pato não tinha como mexer no fundo Sim. do assunto, estava tudo consolidado. Aí ele pegou e buscou um espaço de mídia, que tu sabe que conquistou, e trouxe uma rediscussão de algo consolidado. As coisas é o seguinte, quando tu revolve isso, Mas tá não acomodado. mexe naquele com o assunto. Hoje está acomodado ser pacífico. Isso é possível. Não temos Os latifúndio. resultados são incontestáveis, tanto de um programa como de outro. E, inclusive, nós nos colocamos favoráveis a apoiarmos dentro do quadro de que tudo que foi repassado para a reforma agrária, que se agregue tecnologia. E nós temos o nosso braço técnico para trabalhar, o próprio Senar trabalha, pode apoiar, como nós estamos apoiando aqui. Só pegar sua frase. Tem acampamentos aqui que tem tecnologia nossa por ali. Só pegar a sua frase. Tanto um programa quanto outro, você está dizendo o seguinte, olha, os grandes produtores hoje estão fazendo o seu papel e os pequenos produtores estão cumprindo o seu papel no Brasil hoje. Está todo mundo trabalhando. É isso? É isso? Eu diria o seguinte, o governo, quando largou um programa e não atendeu a pleno, como é o programa de reforma agrária, ele não se preocupou em desenvolver o assentado, em criar oportunidade. Ele foi mais acolhido, não é, com os programas sociais que foram agora implementados, que é o grande câncer que existe, que governo nenhum tem condições de sustentar, nem o que está estabelecido e muito mais a crescente onda que existe disso, não é?
no sentido de Bolsa Família, esses recursos. Isso ajudou muito mais os pequenos agricultores do que as primeiras... Retirou eles do quadro de mobilização, do quadro de trabalho e de tudo. Hoje o camarada, tendo acolhido por isso, ele não se preocupa em arrumar um emprego. Ele se preocupa em sobreviver, ele não se preocupa em trabalhar. Então isso é muito ruim para o Brasil, para a economia brasileira. E se nós não revermos esse quadro, é traumático, por quê? Porque nós temos eleições no Brasil de 2 em 2 anos, não é 4 em 4. Ora é municipal e ora são no âmbito estadual e federal. E isto aí consolida esta massa eleitoral e traz ao discurso do parlamentar coisas que já passaram e foram ultrapassadas e que estão sendo revolvidas. Quando esteve comigo aqui, Tarso Genro, no final do ano passado, ele dizia o seguinte: olha, Felipe, a minha posição é mandatos de 5 anos, eleições gerais no mesmo ano. Poderia fazer municípios no primeiro semestre, Estado e União no segundo semestre. O senhor acha que tem que ser um calendário eleitoral de um ano só também, é isso? Eu diria que esta posição de um calendário eleitoral, ela traria, não é, ao menos o espaçamento da eleição. Ou 4 ou 5 anos, aí permite que se faça a coisa sem interferência do procedimento eleitoral. O processo eleitoral, ele traz consigo um vício ainda, embora agora está se tornando difícil, a posição de trabalhar, no sentido de mobilizar os grupos. Então, ele nunca deixa de estar em eleição permanente, que não é bom. Tem que se ter um período de... Eu sou solidário que se unifique essa posição. Perfeito. Bom, presidente, o tempo passa muito rápido aqui, a gente vai chamar um rápido intervalo comercial no Poder RS. No segundo bloco, a gente segue conversando com Carlos Esperotto. Tem muito assunto ainda, tem a questão do Senar, porque afinal de contas tem todo o programa S para se tratar aqui, e a questão do Sebrae. Ele é o novo presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae Rio Grande do Sul. Já voltamos. Poder RS volta conversando com o presidente da Farsul, Carlos Esperotto, também presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae Rio Grande do Sul. No bloco anterior a gente falou de agricultura e a gente não fez a previsão da safra para esse ano. O que vocês esperam atingir em 2015, presidente? Bom, você, quando comentou isso na inicial, você colocou entre bons resultados e maus resultados que se fazem presente. Os nossos resultados eles não poderiam ser classificados como bons isoladamente, mas em comparação com demais setores, nós estamos chegando a um momento de consolidação das posições conquistadas. Renegociamos aquele endividamento e, particularmente, ultrapassamos o ano de 2012, que tivemos uma frustração assim bárbara no sentido do prejuízo. Só que a frustração nos estimulou a uma imediata recuperação. Certo. Em 6 meses o setor já estava com a lavoura plantada, a lavoura sendo colhida, as commodities com preços compensatórios e o Rio Grande sofreu uma injeção novamente de recuperação. Isso em 6 meses. Não existe segmento que traga consigo o poder e o vigor de que isso aconteça. Isto posto, tivemos os anos onde tivemos um período adequado de renegociação, portanto, a dívida não está paga, mas está renegociada e trouxe condições ao produtor produzir. Certo. E estamos, portanto, chegando a um ano onde os compensatórios de preços de produto de commodities internacionalmente em baixa, e, portanto, sofreríamos diretamente esse quadro. A alta do dólar trouxe-nos uma recuperação e depois São Pedro resolveu nos dar uma ajuda, porque o ano está correndo até aqui muito bem. Nenhum risco de estiagem é o que dizem. Não, o de estiagem ultrapassamos, estamos colhendo a safra de milho, estamos em cima destas áreas replantando a área de soja, ou melhor, plantando uma safra da safrinha de soja, que vem se somar à safra principal, e preconizada com o crescimento que nós tivemos em áreas da metade sul, deveremos colher muito bem. O que vai ser a safra desse ano no Rio Grande do Sul em toneladas? Nós acreditamos que deveremos passar tranquilamente de 30 a 31 milhões de toneladas. O Brasil, a CNA, calcula quanto esse ano? Nós estamos trabalhando nos dados que o próprio Ministério tem e que está pautando em torno de 202 milhões de toneladas de grãos. O governo, aí eu vou dizer o seguinte, o governo continuando nesse nível de auxílio que está hoje, com esse crédito, a tendência é a gente continuar crescendo esses números. Nós não temos aí, numa visão de longo prazo, dá para pensar que o Brasil vai seguir crescendo.
Eu diria que é incontestável, ele não tem governo que faça uma leitura de que se tem que economizar em todas as parcelas. E observem os senhores que estão participando do nosso diálogo, que não estou puxando a brasa para o meu assado. É que o meu assado dá retorno em 6 meses. E concretos e objetivos. Eu parto de um investimento de uma ordem e dou o retorno. Este é o diferencial que nós levamos. Os outros segmentos efetivamente estão necessitando de revisão, de novos posicionamentos, coisa que nós viemos a fazer concomitantemente à disponibilização de tecnologia, o campo já absorve. Disponibilização de tecnologia se dá através do Senar hoje, né? Os programas do Senar hoje atingem quantas pessoas? O Senar, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, né, correspondente ao SESI, por exemplo, na indústria. Nós temos aí o nosso serviço integrado com o trabalho dos sindicatos, e o importante é dizer que nós não atendemos pelo Senar somente a Federação, os do nosso sistema Farsul. Nós atendemos também os da FETAG. O Senar absorve do seu conselho a participação dos trabalhadores. Portanto, não tem tamanho nesse caso. Não tem, para nós não tem. E eu digo muito, e tenho dito e não escondo, que eu torço pelos pequenos, talvez mais do que pelos médios e grandes. Eu torço pelos pequenos, porque o pequeno, quando cresce, ele vem para o meu sistema. Claro. E o Elton e os outros companheiros, pô, mas tu não pode dizer isso. Mas é a verdade, cara. Eu tenho que ser franco. Eu torço e cuido, e eles que cresçam. E eles crescendo. Tá? Então, isso a gente vê, como eles absorvem, como aplicam e conduzem. Então, nós temos assim uma permeabilidade muito grande. Estamos trabalhando em todos os municípios, praticamente, com diversos programas. Não é? E isto se soma às outras posições que aí existem. Então, a permeabilidade do Senar é muito grande, não é? A nossa área técnica é muito preocupada em o que se coloca em comercialização nas diversas feiras, não é? Compete a nós arrumarmos justamente quem operacionaliza esta máquina com alta tecnologia para poder usufruir os benefícios que estão sendo comprados e pagos. Presidente, tem muito assunto com o senhor, até porque o Rio Grande do Sul é um estado agrícola, mas o senhor assumiu recentemente o SEBRAE. Quais são os planos para o SEBRAE, o empreendedorismo do Rio Grande do Sul? Porque aí é uma outra visão, né? Se agrega aí a visão, inclusive vocês estão fazendo uma... Dá para chamar de coalizão dessa vez? Não, eu diria até nem é coalizão. É a 3ª vez que eu assumo a presidência do Conselho do SEBRAE. E o Conselho do SEBRAE, quando a gente fala, diz, pá, mas deve ser bom, todo mundo pensa que o Conselho do SEBRAE é um negócio, é isso, é bom. É bom. E tem muito a ver com o teu programa. Tem muitos que vão dizer, o Esperoto deve ganhar uma boa grana lá, uma boa diária, um jeton. Sabe quanto é que eu ganho de jeton lá? 0. Sabe quanto é que eu ganho de prolabore ou de coisa? 0. E sabe quanto eu ganhava na primeira edição que eu fui presidente? 0. E sabe o que foi na segunda? 0. E por que é bom, presidente? E aí é que eu digo, o fato é o seguinte, quando a gente consegue contextualizar certas coisas, não é? Portanto, não é por aumento no salário que isso é importante. Hoje, quando estamos aí, o Estado com a situação dificílima, onde é necessário que todos os segmentos contribuam com este processo, eu fico muito orgulhoso em ganhar 0 no SEBRAE. E dizer que nós estamos dando... Só um recado para os políticos, essa semana foi o assunto da pauta, aí, o aumento do governador, o aumento A leitura ela pode ser feita em diversas áreas. Estamos dando sim, e antes eram 2 anos, hoje são 4. Então, o que é? Como nós poderemos transformar uma presidência de SEBRAE com uma resposta efetiva? A resposta efetiva nós consolidamos a título que for, no sentido de levarmos a presidência do Conselho no momento em que cabia ao nosso setor. Tínhamos 2 candidaturas, uma com uma proposta e a outra que é a de termos os presidentes das federações todas no Conselho, eles no Conselho. Entendo isto, eu seria o presidente e acordei com meus companheiros, eles têm sido fiéis e temos tido assim uma prática de trazermos as federações com seus projetos de crescimento. E observa como é que nós formalizamos. Nós acabamos a um consenso onde tivemos o voto de todos os 15 conselheiros e o nosso posicionamento foi ao compor a diretoria. Pode dizer, isso é conversa antes da eleição. O meu superintendente
eu fui buscar na FEComércio. FEComércio, que também já vai e avança no segmento de comércio como um todo. Em serviço. Eu fui buscar o meu diretor técnico na Fiergs. Olha que o Heitor é duro para me ceder o diretor Ayrton. Eu tive que jogar muito, mas fui muito feliz quando ele me autorizou e estamos muito felizes com a vinda dele. E dos três, então, um do meu segmento, que é o financeiro. Então, hoje, esses diretores estão com a missão de justamente nós buscarmos programas identificados com todo o setor de produção para ver como o Sebrae pode se somar às ações dos demais S's que nós temos, no sentido de efetivamente levarmos novidades, inovações, de levarmos as posições concretas, de darmos acompanhamento a tudo isso, não é? E sem desmerecer o acompanhamento de programas que já vinham sendo realizados. Claro. Como o senhor assumiu em janeiro, em quanto tempo o senhor imagina que coloca tudo isso para que a população e aqueles interessados em empreendedorismo tenham acesso a esses programas do Sebrae? Eu diria que a eleição nossa foi dia 9 de dezembro. E o senhor assumiu em janeiro? Meus companheiros, ninguém tirou férias. Nós não tiramos férias. Não tivemos férias de fim de ano, não tivemos nada. Iniciamos um processo de identificação. Agradecemos ao ex-presidente Vitor Koch, no sentido que abriu as portas e, assim como os diretores técnicos, repassando aos outros que já tinham conhecimento de quem seria, para tomarmos conhecimento para dar andamento nos procedimentos. Isso nos oportunizou a fazer aquele procedimento de trocar o pneu com o carro andando. Com o carro andando. E essas coisas, é lógico, que só se consegue quando se tem a contribuição, no caso do carro, quando você tem a contribuição de um terreno favorável. Sim. E no caso de pessoas, é importante com o valor das pessoas que vinham no desempenho e conseguiram nos transmitir essa serenidade para fazer as programações. Presidente, são muitos assuntos em pouco tempo. Quero agradecer ao senhor pela sua presença aqui. Mandar um abraço aqui para o Vicente, neto do presidente Carlos Peixoto, que há 2 semanas me ligou dizendo o seguinte: para de cortar o pica-pau. Né? O Vicente deve estar nos vendo agora nesse domingo de manhã. Um abraço para o Vicente. Vem aí o pica-pau na sequência. Ele viu o voo primeiro, mas agora ele vai ver o pica-pau, que é o desenho que ele gosta aqui na Record. É isso? Felipe, foi uma felicidade muito grande um domingo, eu aguardando um churrasco que meu filho estava fazendo na casa dele. E o neto desconfortável, de 5 para 6 anos, vai fazer 6 agora. E diz: o Alexandre assoprou para ele. O vô é amigo do Felipe. E aí ele chegou: tu conhece o Felipe? Eu digo: conheço, é meu amigo. O que houve? Não, mas não pode. Tu não sabe o que o Felipe fez. O Felipe veio com o programa esse dele aí, no horário do pica-pão, e nos cortou o programa do pica-pão. Eu digo: olha, tu quer saber uma coisa, meu filho? Liguei para o Felipe e digo: te acerto com ele. Presidente, obrigado ao senhor. Obrigado por ter atendido meu neto. Não, Vicente e todos agora ficam aí com o pica-pau. E em instantes tem o Domingo Show com o comando do Geraldo. Obrigado pela sua sintonia. Até o próximo domingo com mais um Poder RS. Tchau.